Bom dia, nono ano, tudo bom? Saudade de vocês. Estão se cuidando direitinho? Eu tô me cuidando. Tô com medo danado de sair de casa. Mas vai passar, né? A gente sabe que vai passar. Olha só, vamos pegar aí na página 18 do livro de vocês pra gente continuar nossos estudos, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um artista que eu amo o trabalho dele. Acho assim demais. Antigo, foi feito há muito tempo, mas eu acho assim muito importante. Adoro. Vamos lá. Eu vou fazer como a gente estava fazendo nas outras aulas. Eu vou lendo, vou explicando para vocês, tá? Vou tentar explicar tudo direitinho. Vamos lá. Página 18. Gravura, França, século XIX. Nesta gravura, o artista francês Jean-Baptiste Debré, que nasceu em 1768 e morreu em 1848, descreve uma cena do mercado da Rua do Valongo, no Rio de Janeiro, onde estão sendo vendidas crianças negras escravizadas. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar o que é a Rua do Valongo. Acabou de ser restaurado umas coisas lá da Rua do Valongo. Tem o Porto, Valongo, e lá aportavam os navios inacreditavelmente, trazendo pessoas que foram escravizadas lá da África, tá? E ali existiam galpões, construções como essa aí, que as pessoas eram colocadas ali como se fosse um mercado, era um mercado, né? É quase inacreditável isso, né? Mas aconteceu. Aí as pessoas eram colocadas ali e outras entravam e verificavam, olhavam ali, escolhiam quem que elas queriam, né? E compravam as pessoas ali, tá certo? Então, lá no Valongo, eles até restauraram algumas coisas lá, um lugar na rua, assim, onde eles prendiam os escravos, para ficar como um monumento mesmo, né? Um monumento a essa passagem histórica horrorosa e dramática, né? Da história nossa e da humanidade. Então, o que acontece? O Jean-Baptiste Debré, ele era um cara que ele pintava o que observava e chamava a atenção dele. Ele vai fazer diversas pinturas sobre a sociedade brasileira. Primeiro que ele achava ele não agradava a ele a situação de escravização, tá? Então, ele pintou diversas cenas que provavelmente ele ficava bem chocado, tá certo? E outras coisas da cultura brasileira, do modo de viver brasileiro. Agora, quem era esse Jean-Baptiste Debré? Ele era francês. O que esse senhor francês veio parar aqui? Um artista brilhante. O que ele veio fazer? Em 1816, o que aconteceu aqui no Brasil? A família real portuguesa vem para o Brasil, né? Vou ler, tá? Em 1816, Dom João VI trouxe artistas franceses para fundar uma academia de belas artes no Brasil, tá? Então, o que acontece? A família real portuguesa vem para cá em 1808, né? E aí, quando eles chegam aqui, eles se deparam com uma situação lastimável, porque eles estavam acostumados com o luxo de Portugal. Portugal, nessa época, era uma potência, né? Quando eles chegam aqui, eles ficam desesperados, porque aqui não tinha nada. Era uma roça imensa, né?
Então, Dom João, em 1816, convida um grupo de artistas e profissionais de diversas áreas, mas um grupo de artistas, que ficou conhecido como Missão Artística Francesa, porque a maioria saiu da França para vir para cá. Eles vêm para o Brasil com o convite de fundar a primeira Academia de Belas Artes. E uma Academia de Belas Artes na época era diferente da de hoje. Uma Academia de Belas Artes aprendia-se artes e outros ofícios, como arquitetura, engenharia, urbanismo, tá? Então, eles vieram para o Brasil para dar um up no Brasil e registrar como que era o Brasil, tá certo? Então, essa chegada de Dom João e toda a corte portuguesa que veio junto no Rio de Janeiro vai fazer com que o Rio de Janeiro se desenvolva muito, né? Entendeu? Pode ser fundada Academia de Belas Artes, biblioteca, banco, diversas coisas assim culturais e que vão fomentar o desenvolvimento da cidade. Entenderam? A Missão Artística Francesa, então, o que é? É esse grupo de artistas que Dom João VI trouxe da Europa para o Brasil para documentar e melhorar a cultura brasileira de uma forma ensinando para os brasileiros artes e ofícios, certo? Então vamos lá. Entre outros artistas que faziam parte do grupo chamado Missão Artística Francesa estava Debré, que permaneceu no país por 15 anos. De volta à França, o artista publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, obra em 3 volumes com 150 reproduções de desenhos e aquarelas, acompanhadas de descrições detalhadas dos costumes brasileiros no começo do século XIX. Então, ele fazia a pintura, o desenho, tá? E fazia tipo um memorial descritivo. Ele falava sobre o que estava representado ali. Ele falava sobre o modo de vida, o que ele estava documentando ali. Então, esses trabalhos do Debré, eles são joias raríssimas da história brasileira. Agora, a pergunta está aqui. Não, está não, né? O Debré foi embora e levou a maioria das obras com ele. Aqui ficaram só algumas. Essa que tá aqui, olha só, é Mercado na Rua do Valongo, de Jean-Baptiste Debré, em 1834, 1839, que foi pintado. É uma litografia colorida à mão. Litografia é uma litogravura. Faz a matriz na pedra, lito é pedra. Faz a matriz na pedra e depois faz a figura, né? E depois ele coloria a mão. Em Viagem Pitoresca à História do Brasil, tá em Belo Horizonte, São Paulo, tá? Essa pintura aí. Essa pintura não, essa gravura. Aí o que acontece? O Jean-Baptiste Debré, ele foi importantíssimo, gente, porque não existia fotografia na época. O que serve como orientação de como as coisas aconteciam naquela época são essas descrições que as pessoas fizeram. Mas a descrição por si só, ela abre muitas possibilidades das pessoas interpretarem ou criarem mentalmente imagens diversas. Se eu falar assim, era uma criança loura, de cabelo cacheado.
usando um vestidinho branco. Cada um de vocês pensou uma criança de uma maneira aí, né? Agora, se eu te mostrar a foto da criança loura com vestidinho branco, não tem outra interpretação, é aquilo ali. Você vai saber exatamente como é o vestidinho, exatamente como era o cabelinho, exatamente como era o rostinho, você tá entendendo? Então, a importância disso é enorme para a gente entender e conhecer como eram os hábitos dos brasileiros, como o brasileiro vivia naquela época, como se vestia, o que comia, como era o comércio, né? Ele vai representar ambientes fechados, como esse aí, por dentro do ambiente, e vai representar muita coisa na rua, as pessoas sentadas vendendo coisas, como que era a relação das pessoas, as liteiras, sabe o que é liteira? Aquele negocinho assim, que parece uma carruagem, só que não tem cavalo, era levado assim no ombro pelas pessoas. Como que as pessoas ricas se vestiam e se comportavam, como que as pessoas mais pobres e como que os escravos se vestiam, se comportavam e tal. Então, isso tudo está muito registrado na obra do Jean-Baptiste Debré, que é muito importante. É muito importante a gente conhecer. Depois vocês pesquisam na internet. Eu vou ver se eu acho um vídeo legal com algumas imagens e coloco para vocês aqui como um vídeo complementar. Que é muito legal a gente ver como que era. É como se ele fosse o fotógrafo, né? Já que não existe a fotografia, ele fez esse trabalho maravilhoso de registrar essas imagens pra gente. Tá entendendo? A importância disso é um documento histórico, tá? Aí, o que a gente tem que ressaltar? O Jean-Baptiste Debré, ele pintava apenas o que ele via. Ele não ficava imaginando, criando cenas, não sei o quê. Ele observava e depois pintava, ok? Registrava lá rapidamente uns desenhos, assim, uns esboços, e depois ele pintava, tá? Mas ele pintava uma coisa que ele tinha visto de fato. Já na página 19 aí, a gente vai ver um outro tipo de registro histórico. Aí tem um quadro, que olha que quadro lindo, né? Olha que trabalho, gente. Quantidade de detalhe que tem essa pintura, uma coisa inacreditável. É do Pedro Américo, um artista fenomenal também. Aqui no Museu de Juiz de Fora até tem uma pintura do Pedro Américo grandona, que é Tiradentes esquartejado, que é um quadro impressionante, forte, tá? Que o Pedro Américo pintou. Tá aqui no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Essa pintura aí é a pintura da Batalha do Avaí, tá? Avaí cidade, tá, gente? Avaí no sul. Não é Avaí lá, estado dos Estados Unidos, não. O que acontece? Vamos ler aqui. Em resposta a uma encomenda do governo imperial, o artista paraibano Pedro Américo, que viveu de 1843 a 1905, apresentou em 1879 a grande tela Batalha do Avaí, que representa um episódio da Guerra do Paraguai entre Brasil e Paraguai, ocorrido cerca de 10 anos antes, em 1868. Então, o que aconteceu? O governo brasileiro, né, encomendou para ele uma pintura que retratasse essa batalha do Avaí da Guerra do Paraguai. Guerra essa que o Brasil ganhou, né? Talvez essa pintura não existisse se o Brasil não tivesse ganhado. Aí, o que acontece? O Pedro Américo, ele
colheu relatos sobre a guerra, ele pesquisou sobre a guerra e criou a imagem na cabeça dele, com alguns personagens, com alguns detalhes que ele queria ressaltar e fez a obra. Mas ele não viu a Batalha do Havaí. Ele se baseou em relatos, em pesquisa, em registros históricos para criar esse quadro. Tá entendendo a diferença da obra documental histórica do Jean-Baptiste Debré para a obra documental histórica do Pedro Américo? Como que a criação é diferente. Um via e pintava. O outro ouvia, lia sobre e pintava. Ele não viu acontecer. Tá certo? Então, em sua pintura, o artista organizou uma composição com vários focos de interesse, retratando o cenário confuso de uma batalha. Vocês percebem essa confusão? Tem tanto detalhe no quadro que a gente custa a ver tudo, né? Esse quadro é bem grande, eu esqueci de mencionar isso, tá? Ele tem 600 centímetros por 600 centímetros por 1.100, tá? É grande mesmo, tá? Então, ele pintou tantos detalhes que fica uma confusão o quadro. Como uma guerra mesmo. Imagina que loucura que devia ser uma guerra nessa época aí, que nego era na mão seca quase, que as guerras aconteciam, né? Não era guerra a longa distância, com mísseis e tal. Era corpo a corpo o combate. Então, olha só. Em cada uma das cenas, personagens conhecidos como Duque de Caxias, que comandava os soldados montando seu cavalo à esquerda no detalhe. Tá vendo que eles puxaram uma imagenzinha assim, ampliaram a imagem para a gente ver melhor? Então, aqui tem Duque de Caxias aqui, tá vendo? E heróis anônimos que morrem com gestos dramáticos. Como assim gesto dramático? O que é gesto dramático? O que é drama? No sentido real da palavra. A gente já viu sobre isso, que drama é teatro, né? Uma coisa representada, é atuação, né? Então, as poses dramáticas, né? O povo morrendo numas poses para ser pintado mesmo, né? Igual goleiro pulando para pegar a bola, vendo que tá sendo filmado, né? Faz pose, tá certo? Comparação horrível essa, né? Mas tudo bem. Que acontece? O Pedro Américo, então, registrou esses personagens que foram importantes na batalha, na Guerra do Paraguai, e essa montoeira de gente que morreu e se enfrentou, né? Ele representou, dando um ar dramático mesmo para a obra, comover quem está vendo. Tá entendendo? Tirou um pouco da agressividade da cena e colocou um pouco de dramaticidade, tá? Relatam de forma diferente a agonia da guerra, né? Essas figuras relatam de forma diferente a harmonia da guerra. A agonia da guerra. Também no detalhe, no primeiro plano, à direita, vê-se uma carroça de camponeses que, em desespero, tentam escapar da violência do conflito. Isso é muito mostrado, muito falado, né? Quando a gente fala de guerra, as pessoas que não estão envolvidas na guerra,
não estão envolvidas diretamente, né? Não estão lutando na guerra, como que a vida delas é afetada, né? Em qualquer guerra. As pessoas, a guerra chega e às vezes a pessoa tem que fugir, tem que ir embora. A gente vê isso toda hora na televisão, né? As pessoas fugindo de guerras. E essa cena, ele teve a sutileza de colocar esse detalhezinho da pessoa normal sendo atropelada, tendo a vida arrasada pela guerra, tá? Tentando fugir dessa coisa horrorosa. A pintura, que pode ser apreciada por um longo tempo, porque tem muita informação visual, né? Consiste em um somatório de discursos visuais que reúne desde a visão oficial do Império, quer dizer, ele ouviu a versão do governo, tá certo? Do oficial do Império, orgulhoso da vitória, até o sofrimento imposto pela guerra aos civis. Então, ele ouviu também gente comum, né? Que se envolveu na guerra ou como soldado, ou, como a gente falou, né? População comum que vivenciou aquilo ali, que estava presente, que perdeu o parente, né? Isso aí. Aí ele faz uma pergunta que eu queria que você pensasse, por favor. O que, logo de início, chama sua atenção nessa imagem? Observa a imagem, tenta ler a imagem. Isso é muito legal da gente fazer. A gente começa a ter uma outra visão sobre as obras de arte. Quando a gente se detém e tenta ler o que está ali. Observa os detalhes, o que mais chama atenção, que tipo de sentimento que aquela obra transmite, se te transmite algum sentimento ou não, tá? O que de interessante você consegue extrair dessa obra? Entenderam? Eu queria que vocês fizessem esse estudo observacional dessas duas obras. Presta atenção no detalhe e tal, e tenta mergulhar nessas pinturas aí, que são tão importantes, feitas de modos tão diferentes, mas que são tão importantes como registros históricos do Brasil, da nossa história, tá bom? Não importa se é com um olhar mais dramático, mais teatral, ou se é uma representação mais literal, mas são registros da nossa história. Então, são bem importantes. Entenderam? Então, tá. Vou parar por aqui. Fiquem com Deus. Bonitinhos, se cuidem. Tchau.